Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Abra por gentileza a tua Bíblia, o livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Verso 1 para a nossa meditação nessa noite. Eu espero que todos estejam bem, que todos tenham passado um início de ano aí maravilhoso. Tem irmãos que está aqui que a última vez que eu vi era ano passado, mas a última vez que eu te vi foi ano passado. Glória a Deus por isso. Te ver aqui com saúde e te ver bem. Deus seja louvado por isso. Josué capítulo 1, verso 1 nos diz assim, ó: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podemos assentar. Meus irmãos, primeira mensagem do ano. Eu me sinto até honrado pelas irmãs por este privilégio. Mas eu quero trazer algo ao coração da igreja, que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre a vida deste homem chamado Josué. Quem foi Josué? Quais as qualidades, características que formam este homem, o nome de Josué, filho de Nun, servo de Moisés, companheiro de Moisés, amigo de Moisés? Quando nós lemos o capítulo 1 do referido livro, Deus está falando com Josué e animando o mesmo para o propósito a qual Deus tinha para com Josué. Neste período que nós lemos aqui, neste momento, Moisés era morto e o povo ainda não tinha se apossado da terra qual Deus havia prometido. Então quem Deus ia usar para cumprir a promessa? Josué. E Deus fala com Josué. Interessante que este homem, por nome de Josué, ele não aparece no cenário bíblico neste momento. Ele não é escolhido para suceder Moisés por acaso. Este homem tem uma trajetória, tem uma história. Este homem tem todo um processo para Deus mesmo separar para esta grande obra. Quais são as características, as qualidades que formam este homem chamado Josué? O primeiro ponto que eu poderia abordar na vida de Josué é que este homem é um homem que é esforçado e obediente. Obediente a Deus,
obediente à sua liderança, um homem que se esforçou para agradar o seu Senhor, um homem que era dedicado nas batalhas e nas pelejas. Eu queria pedir para que abrissem a Bíblia e colocassem no telão Êxodo capítulo 17, verso 8 a seguir. Êxodo capítulo 17, aonde vai se falar a primeira vez de Josué. A primeira vez que Josué aparece na história é no livro de Êxodo capítulo 17, que vai falar de uma luta, de um momento que Israel está atravessando, de um momento em que Israel está guerreando. Êxodo 17, verso 8 diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume, contei, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro somente a terra. Havia uma guerra entre os amalequitas e os israelitas. Moisés, ele não foi para o enfrentamento. Moisés, já com a idade avançada, já cansado, ele sobe no cume do outeiro, no monte, e falou: Josué, você é incumbido de pelejar. Segundo os históricos, Josué não foi formado dentro do exército israelita, até porque os israelitas eram formados um exército pelos ex-escravos, e os escravos não eram tão habilidosos em guerrear. Normalmente esses homens de guerra eram formados dentro do exército egípcio. Quando eles estavam no Egito, eles aprendiam as guerras, as táticas de guerra, as normas de guerra, e se formava ali um bom soldado. Josué era este bom soldado, e por ser esse bom soldado, ele está liderando o exército para lutar contra os amalequitas. E Moisés está confiando a ele, dizendo: Josué, você vai descer lá, você vai lutar, eu vou ficar lá em cima no cume, eu vou ficar na intercessão. E a Bíblia diz que Moisés dá ordem a Josué, e Josué, segundo está escrito aqui no versículo 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra os amalequitas. Josué é um homem que se caracteriza por ser um homem obediente, um homem íntegro, um homem fiel e esforçado ao seu Senhor Moisés. Moisés dava ordem, Josué estava pronto a obedecer e fazer como Moisés ensinara-lhe, e fazer como Moisés pedira. Irmãos, uma das características para se formar um homem e uma mulher de Deus é obedecer, é ser obediente, e honrar. Um dos primeiros mandamentos com promessa é: honra pai e mãe. Quem obedece ou quem desobedece honra pai e mãe? Com certeza não. Mas o filho, quando obedece, quando honra pai e mãe, ele se torna alguém abençoado por Deus e pelos pais. Você já viu aquele pai que diz: eu tenho prazer de dar um presente para o meu filho, eu tenho prazer de abençoar o meu filho. Por quê? Porque meu filho é obediente, meu filho me obedece, meu filho me honra. Irmãos, com Deus não é diferente. Deus tem prazer de abençoar quem obedece, Deus tem prazer de honrar quem obedece, Deus tem prazer de exaltar quem obedece. Deus está dizendo nessa noite, no início de 2022, aqueles que me obedecerem segundo a minha palavra, haverá um tempo de honra reservado para vidas destes servos e servas do Senhor. Obedeça a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que depois querer pagar fora de sacrifício. Não, só sacrifica quem não obedece. Eu não vi alguém obedecendo precisando sacrificar diante da palavra. Normalmente quem sacrifica é quem não obedece. Então obedeça, seja um Josué, seja submisso, obedeça, ande pela palavra, porque o peso da palavra vai te honrar, a própria palavra vai te exaltar. Aleluia. A segunda característica, eu vou avançar porque eu quero frisar a última que eu marquei. Dentre todas, tem tantas que Josué poderia escrever, mas a segunda característica de Josué é um homem fiel. É um homem fiel. Fiel a quem? A Deus. Fiel a Moisés. Êxodo capítulo 24, verso 13 e verso 14.
Josué se caracteriza por um homem, além de obedecer e ser fiel a Moisés. Nós vamos ver que Moisés vai subir ao Monte Sinai para receber as leis nas tábuas. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés chamar os 70 homens lá, separados, juízes. Só que eles foram com Moisés só até uma parte. Dali adiante só foi Moisés e Josué. Por quê? Porque Josué é um homem que se caracteriza por fidelidade, um homem fiel e íntegro. Moisés não ia carregar consigo um homem fiel, um homem que não tem integridade, um homem que não tem pureza. Não. Moisés era um homem que falava face a face com Deus e andava com pessoas de Deus. Olha lá, e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Olha aí a característica de Josué, servidor. E subiu Moisés ao monte de Deus e disse aos anciãos: esperai-nos aqui. Esperai-nos está no plural, quer dizer, Moisés esperai-nos, vai eu e Josué aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Olha que coisa linda. Moisés vai subir no monte para receber. Moisés diz assim: vem cá, meu servo, anda comigo. Você tem integridade para andar comigo. Você é fiel para andar comigo. Você está pronto para andar comigo. Você está lúcido para andar comigo. Irmão, Deus neste ano de 2022 está procurando alguém para andar com Ele. Mas não é qualquer pessoa. É pessoas fiel, é pessoas íntegras, é pessoa sincera, é pessoa verdadeira, é pessoas que se santificam. Os homens que estavam no céu ficaram para trás ao pé do monte, mas até o monte Josué foi. Por quê? Porque quem é fiel, quem é íntegro, não vai ficar, vai subir com Moisés para receber as revelações de Deus. Eu imagino as pessoas dizendo: mas por que Josué vai e eu não vou? Por que Moisés está levando Josué? Irmão, todo mundo queria andar com Moisés. Aonde Moisés estava, aonde Moisés ia falar com Deus, Deus se revelava. A glória de Deus se manifestava. Os anciãos deveriam estar olhando todo enciumado e dizendo: por que Josué? Por que ele? Por que não eu? Eu sou mais velho, eu sou ancião. E Moisés dizendo: vem, Josué. Por quê? Porque Josué sabe o que é servir. E evangelho não é a gente ser servido, evangelho é a gente servir. Quem serve será exaltado, quem serve será honrado, quem serve vai subir, quem serve Deus vai prosperar, quem serve Deus vai honrar. Neste ano Deus está procurando Josué que aprendeu a servir. Aleluia, aleluia. Outra característica de Josué, e aqui eu acho interessante: homem de fé e visão. Eu quero me deter aqui. Homem de fé e visão. Números 14, verso 6. Números 14, verso 6. Glória a Deus. Números 14 e verso 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha que coisa linda. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Deus havia dito lá atrás: olha, povo de Israel, eu tenho uma terra boa que manda leite e mel para vocês. Eu vou colocar vocês lá. O tempo foi passando, a promessa não se cumpriu ainda, mas o povo está caminhando nessa terra. Moisés não é
não tem a permissão divina de entrar, mas Josué é levantado nesse momento. Só que antes de Josué entrar, Moisés em vida falou: ó gente, eu vou mandar uns espias para olhar a terra, para vocês verem se a terra realmente é boa, porque a promessa é que a terra é boa, manda leite e mel. Então vocês vão lá olhar. Se nós olhássemos para o capítulo 13, que a história inicia lá, Moisés, ele manda o povo, os espias vão, passam lá 40 dias olhando a terra, volta até Moisés, dizendo: olha Moisés, nós trouxemos até um cacho de uva aqui, realmente a terra é boa, realmente a terra manda leite e mel, realmente Moisés, a terra é magnífica. O povo, Josué e Caleb calaram. Só que tem um problema, Moisés, o quê? É que o povo que habita nessa terra é um povo poderoso, as cidades fortes e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes. Os amalequitas habitam na terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus. Enfim, vai colocando um monte de dificuldade, um monte de problema. Olha, a terra é boa, mas tem tanto problema lá, tem tanta dificuldade lá, tem tantos impossíveis lá. Aí Caleb se levanta e falou: gente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, capítulo 13, verso 30, e possuamos-la em herança, porque eternamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram. Você já viu aquele tipo de crente? E tem que Deus está falando assim: ó, a igreja vai crescer, aumenta a igreja. E ele fala: para que aumentar? Olha, a igreja vai crescer, vamos comprar banco. Para que comprar banco? Olha, Deus vai te dar. Para quê? Olha, Deus vai te abençoar. De repente o irmão chega para me empolgar: olha, eu vou trocar de carro, larga de ser bom. Para que trocar de carro uma crise dessa? Irmão, ele só anda para trás, só pensa nisso. Parece que ele não progride, não quer que as pessoas progridam. Olha, eu vou fazer uma faculdade. Para que faculdade? Hoje em dia é melhor fazer um curso. Esses irmãos são os tipos de espias que veem que a terra é boa, mas só sabem enxergar problema e dificuldade na terra. E pessoas assim normalmente não estão preparadas para possuir o que Deus tem para entregar. Só que aí Caleb se levanta, manda o povo calar: não, vamos subir, vamos possuir essa terra. E os outros inflamam contra Caleb. Aí no capítulo 14, verso 6, a qual lemos em Números, a Bíblia diz que Josué se levanta e falou: gente, olha bem, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós,